Queridos companheiros, irmãos em Jesus, nos abençoe o divino amigo das nossas almas nesse momento da nossa caminhada e sempre, para que possamos, através dos nossos pequenos passos, das nossas decisões ainda vacilantes, caminharmos, embora que trôpegos, seguirmos em direção do divino amigo das nossas almas, que quer somente o bem para cada um de nós. Mais uma vez, agradecemos a direção da nossa casa, do GESP, do Grupo Espírita de Petrolina, que nos chama para comentar sobre a lei de pensamento, a lei da liberdade de pensamento e a lei de liberdade de consciência, de O Livro dos Espíritos. Então, para que a gente possa entrar no assunto, eu vou ler aqui do livro de Carlos Bacelli, psicografado pelo irmão José, segundo o Livro dos Espíritos. Eu vou ler um pequeno texto aqui, Consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Nós sabemos, essa é a questão 621. E o irmão José nos diz: a consciência, por assim dizer, é a presença do Criador na criatura. O drama evolutivo do espírito é unicamente uma luta para harmonizar-se com a consciência. Nada que o homem precisa saber se encontra fora de si. A voz da consciência se acentua com o grau de lucidez alcançada pelo espírito. Dos espíritos de evolução primária, o instinto sobrepondo-se à inteligência impede que a voz da consciência seja perceptível. Contrariar os alvitres da consciência é opor-se às leis de Deus. Os que de maneira aparente tentam ludibriar a sua consciência agem movidos pela insanidade. Não se pode dizer que estejam mentalmente sãos. A culpa e o remorso são consequências de atitudes em desacordo com a consciência. Os problemas de ordem psicológica, os mais diversos, são originários de conflitos com a consciência. As suas causas determinantes são de origem espiritual. Ninguém estará de bem com a vida sem estar de bem consigo mesmo, o que naturalmente implica estar de bem com o próximo. Raros são quantos se predispõem a ouvir o que a consciência lhes diz, porque sabem que dela não receberão aval para o seu modo de vida. É impossível fugir à consciência, aproximar-se de Deus. O espaço ocupado pela consciência no homem é muito maior que todos os implementos e constitutivos do seu corpo e da sua alma. O fanatismo religioso entorpece a consciência. Em essência, o espírito é só consciência. Ele está lá, o tempo todo, à espera de si mesmo. A perfeição que se almeja é o império absoluto da consciência. As inspirações de ordem superior têm a consciência como fonte. Se os homens procurassem pautar-se pela consciência, o mundo bem depressa se transformaria. Todos os interesses imediatos que o homem costuma priorizar conflitam-se com os interesses da consciência. Na parábola do filho pródigo, contada por Jesus, a volta do filho à casa paterna acontece após ele ter caído em si, ou seja, tomado consciência dos seus erros. Crer em si é deixar que o eu prevaleça sobre o ego, que o divino sobrepuje em nós a nossa própria condição humana. Enfim, cair em si é despertar da hipnose que nos é imposta pela imperfeição, partindo as correntes da ilusão que nos mantém cativos à masmorra da ignorância. Veja que o irmão José
vem nos chamar a atenção? Que como a lei de Deus está gravada na nossa consciência, o que nos cabe única e exclusivamente é deixarmos que ela sobrepujem todos os nossos atos, mas todas as nossas atitudes mais materiais, todas as nossas tomadas, todas as nossas reações, e não ações pensadas, calculadas, porque nos chama a atenção que a consciência nos chega através do nosso processo evolutivo, através do nosso conhecimento. Então, é fugir da ignorância, nós usaremos cada vez mais a consciência. Dessa forma, então, Kardec chega na pergunta de número 833, liberdade de pensar, e Kardec falará: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Será que o homem tem no homem alguma coisa que goze de infinita, de absoluta liberdade, já que ele não tem nenhum constrangimento? E nós vamos lembrar, gente, que Kardec, na pergunta 826, umas páginas atrás, onde nós nos encontramos agora, ele fala: qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Como é que nós podemos gozar de liberdade absoluta? Os espíritos nos respondem: a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Veja, então, Kardec nos fala dessa liberdade relativa que nós temos na sociedade em que nós nos encontramos, porque nós devemos respeitar os direitos daqueles que nos cercam. Que o nosso direito acaba onde começa o dos nossos companheiros. Então, agora Kardec volta assim: sim, já que a gente tem essa liberdade relativa em todos os campos de ação que nós nos encontramos, será que existe alguma coisa no homem que lhe dá absoluta liberdade? E os espíritos respondem: no pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então os espíritos vêm nos dizer que nós temos toda a liberdade de pensar. A nossa liberdade de pensar é ilimitada, porque ninguém pode amarrar os nossos pensamentos. Ninguém pode aniquilar os nossos pensamentos. Pode deter o voo porque nós podemos estar abstratos em algum tipo de pensamento e alguém nos chamar a atenção e naquele momento a gente perde aquele pensamento que a gente tinha. É aí que a gente vai encontrar que Sócrates, quando está preso, que os seus discípulos tentam libertá-lo e já conversaram inclusive com o carcereiro que toma conta da cela, e viram para Sócrates e diz, nas vésperas dele tomar lá o cálice de cicuta, que o levaria à morte, dizem: mestre, já está tudo pronto. Tu estarás livre, não estarás aqui acorrentado. Aí Sócrates lhes pergunta: e quem disse que eu estou preso? Meu corpo sim está preso, mas eu sou um homem livre, eu sou um homem liberto. Eu penso o que quero, eu estou em paz com a minha consciência. Isso me faz um homem livre. O que me importa morrer se eu estou livre? Veja como Sócrates já pensava, né? E estranhamente, queridos companheiros, a gente lembra que Sócrates estava preso ali naquele momento e os seus acusadores diziam que ele estava corrompendo a juventude. E nós nos perguntamos: quantos Sócrates estão por aí soltos, corrompendo essa juventude de hoje em dia? Enfim, Kardec, na pergunta 834, faz: é responsável o homem pelo seu pensamento? Ao que os espíritos respondem: perante Deus, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça.
Então, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, sim, pelos rumos que ele toma. Temos liberdade de pensar o que quisermos, mas com a responsabilidade de todos os nossos atos e pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos. E no Código Penal da Vida Futura, em O Céu e o Inferno, no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, a gente vai encontrar no item número 8, veja o que Kardec nos diz. A justiça de Deus, sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. E isso, mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo de progresso. Vamos repetir aqui, ó. Um só pensamento que não tenha consequências fatais. Então, nós estamos sendo, sim, vigiados. Nós temos a liberdade de pensar, mas é necessário que nós saibamos o que pensamos e o que nós esperamos. Onde estará o nosso coração? É o que sai dos nossos pensamentos. Jesus nos chama a atenção no seu evangelho. E Kardec continua. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Veja que Kardec estava falando em pensamento, e agora ele começa a falar da consciência. Porque a gente sabe que os pensamentos de cada um de nós são coisas fugazes, são pensamentos rápidos, são coisas pequenas. Mas a nossa consciência já é o acúmulo de todas as nossas experiências, de todos os nossos aprendizados nas inúmeras vidas que a gente teve. Porque temos gravado na nossa consciência tudo o que nos aconteceu, de bom ou de ruim, que vai nos dando as medidas do que devemos ou não fazer, das atitudes que devemos tomar em frente aos problemas que a vida nos apresenta. Então, Kardec falou da liberdade de pensamento e agora ele fala da liberdade de consciência. Quando ele nos pergunta, na pergunta 835, ele pergunta aos espíritos, será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? E os espíritos respondem, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, como consequência da liberdade de pensar, nós temos também a nossa liberdade de consciência. Porque sendo a soma de todos os nossos aprendizados, cabe a cada um de nós pesar todas as atitudes que nós iremos tomar, como eu já disse. Então, eu sou livre. E como o irmão José acabou de nos asseverar no texto que nós lemos, tanto mais livre eu sou, quanto eu tomo as atitudes mais acertadas, escutando a minha consciência. Porque eu vou me libertando, eu vou aprendendo, vou crescendo e vou fazendo o certo. E Kardec então pergunta, tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? E os espíritos respondem, falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar
a consciência. Assim como Deus julga os nossos pensamentos, cabe ao mesmo julgar as nossas consciências. Assim é que nós vamos encontrar, diz Kardec, que os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. E aí, como a gente está aqui na lei de liberdade, que a gente vai acabar essa parte, a gente vai entrar na lei de justiça, amor e caridade, que é a última das leis naturais, que está no livro 3 do Livro dos Espíritos, a gente vai notar uma divisão aqui, não definitiva, tá? Só para tentar ilustrar aqui, uma divisão didática, para a gente ilustrar essas leis morais. A gente vai dizer que a lei da adoração e a lei do trabalho são os deveres do homem para com Deus. Então, nós chegamos na lei de reprodução, lei de conservação e lei da destruição, são deveres do homem para consigo mesmo. E a lei da sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade são deveres do homem para com o próximo. E o que os Espíritos nos dizem aqui é que os homens, pelas suas leis, regulam as relações do homem para com o homem. E Deus, pelas leis naturais, regula as relações entre ele e os homens, onde nós vamos ter que prestar conta de tudo o que nós fizermos, de bom e de menos bom. E na pergunta 837, Kardec continua. O que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? O que é que sobra dos problemas que se opõem à liberdade de consciência? Os Espíritos respondem: constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, nós devemos respeitar a consciência de todos. Porque a pessoa, quando toma uma atitude que aos nossos olhos não parece muito certa ou muito boa, ele age daquela forma porque ele acredita que está correto. Ele acredita que está agindo da melhor maneira. E nós forçarmos a consciência de quem quer que seja, nós estamos fazendo os nossos irmãos de hipócritas. Quando nós vamos lhe ditando as regras que eles não podem carregar. É aí que Jesus chama a atenção dos doutores da lei, dos fariseus e dos escribas, que colocavam cargas pesadas demais nas costas do homem, ao passo que eles se privavam de todas aquelas recomendações. Eles diziam aos outros o que tinham que fazer, mas não faziam. É aí que Jesus chama a atenção para os seus seguidores, para todos os povos, para todas as pessoas daquela época, que vejam os doutores da lei e vejam o que eles dizem. Façam tudo o que ele vos ordena fazer, mas não façam nada do que eles fazem. Veja como Jesus tratava dessa condição, né? E falando da liberdade de consciência, que nós devemos então respeitar essa crença dos nossos irmãos, essa consciência desses nossos companheiros, Kardec fala agora de crença. E Kardec então pergunta: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Mas veja bem, será que a gente tem que respeitar toda e qualquer crença na face da terra, ainda que elas sejam falsas?
Os Espíritos nos respondem: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então, uma crença é respeitável quando a prática da mesma conduz ao bem. E ela é condenável quando conduza ao mal. Aí nós lembramos que Saulo de Tarso, antes de começar a perseguição sistemática aos judeus, ou já querendo começar aquela perseguição toda, vai falar com o seu professor Gamaliel, que era rabi, e foi um dos professores de Paulo. Gamaliel lhe dá uma cópia do Evangelho de Mateus e diz assim: olha, Paulo, deixai esses homens do caminho, deixai esses homens da casa do caminho. Se o que eles pregam não for bom, não for condizente com a justiça, com a vontade de Deus, logo, logo se acabará. E se for bom, nós não teremos errado em combater uma coisa que é dos céus. Veja o recado que Gamaliel deu a Paulo, o pedido que fez e que Paulo, infelizmente, naquele momento, não atendeu. E Kardec, então, continua. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Olha aí. Será que eu sou culpado porque eu tenho a minha crença? E eu vou escandalizar, vou escarnecer, vou pisar, vou mangar do outro companheiro meu, de um irmão meu de evolução, que tem uma crença que não é igual à minha? Aí os Espíritos vão responder: isso é faltar com a caridade. É atentar contra a liberdade de pensamento. Porque assim como penso o que eu quero, o que eu acho que é certo, o outro tem direito de pensar da mesma forma. Meu pai sempre nos dizia, sempre nos disse, nos criou, nos dizendo sempre: todo mundo tem o direito de ser besta. Você fica besta aqui acreditando no que você quer, e o outro fica besta lá acreditando no que ele quer. Mas nós devemos respeitar, né? A palavra do filósofo lá moderno diz que eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas eu lhe dou todo o direito de você falar o que quiser. Então nós devemos ser caridosos, deixar os nossos companheiros pensar do jeito que querem. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Kardec continua. É atentar contra a liberdade de consciência nós colocarmos obstáculos a essas crenças que querem causar perturbações ao mundo em que nós vivemos? Os Espíritos respondem: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Sim, a gente pode reprimir os atos exteriores de determinada crença, de determinada fé, mas o íntimo das criaturas nós não vamos mudar com essa repressão. Talvez a gente vá deixá-los ainda mais fortes. Se não, vejamos o que aconteceu no Auto de Fé em Barcelona, quando mais de 300 provas foram, mais de 300 livros espíritas foram queimados em praça pública em Barcelona pelo bispo. E o que foi que aconteceu ali? Atiçou toda a população. Os espíritos vêm avisar Kardec: não, deixa esses livros para lá. A propaganda vai ser muito mais proveitosa à doutrina do que esses 300 livros que a gente vai perder nesse momento. Porque quando o pessoal de Barcelona percebeu que o bispo proibia aquelas obras, eles foram atrás. Se causava um certo constrangimento à Sé Católica naquele momento, na cidade de Barcelona, então tinha alguma coisa que eles precisavam saber o que era.
E eles foram atrás e começaram a procurar mais livros espíritas do que aqueles 300 que foram queimados naquele momento. Porque o ato foi um ato que queimava as práticas exteriores, né? Você reprimiu o ato, mas a crença íntima você não conseguiu acessar naquele momento. Kardec, então, faz o seguinte comentário: reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiro, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Então, o fato de eu fazer um ato exterior e ele ser reprimido, não quer dizer que eu deixei de acreditar naquilo que eu penso. Porque se você não reprimisse, eu faria, eu executaria da melhor maneira. Como depois eu posso fazer sozinho ou em uma outra ocasião. E Kardec continua falando dessas doutrinas, dessas crenças que trazem algum prejuízo à sociedade. Para respeitar a lei de liberdade e de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Ora, então se para respeitar a liberdade de consciência desses meus irmãos, eu vou deixar que eles propaguem essas doutrinas perniciosas, na palavra de Kardec aqui, ou tem alguma forma, sem eu atentar contra essa liberdade que eles têm, de tentar trazer os meus irmãos, esses meus irmãos, que momentaneamente acreditam nessas doutrinas perniciosas, para verdadeiras leis, para ver o caminho da verdade, em que eles se desviaram obedecendo a esses falsos princípios. Ao Espírito de Verdade responde: certamente que podeis e até deveis. Claro que vocês podem. E até devem tentar resgatar esses irmãos dessas doutrinas perniciosas. Mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, que seria pior do que a crença daquele a que desejarias convencer. Se há alguma coisa que se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Os espíritos, então, nos chamam a atenção que sim, nós podemos trabalhar para trazer os nossos irmãos, livrando dessas doutrinas perniciosas para o caminho da verdade, mas a melhor forma de trazer esses nossos companheiros para o caminho da verdade é com a brandura, com a persuasão, com os exemplos, com o bem, com a caridade, com a paciência. Porque o exemplo arrasta. E à medida que nós quisermos usar a força para convencer esses nossos irmãos, nós só encontraremos inimigos. A convicção, nos asseveram os espíritos, ela não se impõe. Então é necessário que os nossos irmãos sejam convencidos pelo exemplo, com brandura. Foi assim que Jesus fez. Jesus veio ensinar o caminho da verdade, da vida, e a nenhum impôs a sua crença. Ele mostrou pacientemente, carinhosamente, ensinava como quem tinha autoridade, mas em momento algum ele usou de força para convencer
a quem quer que seja. E aqui na pergunta 842, que encerra esse tópico, uma lição para cada um de nós que militamos na doutrina dos Espíritos, que encontramos alguns dos nossos companheiros asseverando de todas as formas que temos a verdade absoluta, que nós, como a terceira revelação, somos a última palavra do Evangelho de Jesus. Kardec pergunta: por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Veja por que Kardec faz essa pergunta. Na pergunta 841, ele disse: se nós podemos trazer aqueles nossos irmãos que se encontram em doutrinas perniciosas, que se transviaram do caminho da verdade, obedecendo a falsos princípios, nós poderíamos tentá-los convencer a voltar para o caminho da verdade. E Kardec agora pergunta: olha, como é que a gente vai reconhecer que dentre todas essas doutrinas aqui na Terra, que alimentam a pretensão de ser a única expressão da verdade, como é que nós iremos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Os Espíritos respondem: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa. Visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, queridos companheiros, os Espíritos nos chamam a atenção que a melhor doutrina para não ser falsa e perniciosa é aquela que tem que fazer homens de bens, mais homens de bem e menos hipócritas. É aquela que vai ensinar os seus profitentes a prática da lei do amor em sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. E aí nós reconheceremos que essa doutrina é boa, porque vai pregar a união de todos os filhos de Deus. E assim, os Espíritos encerram esse capítulo. E agora Kardec vai comentar em O Livro dos Espíritos a perfeição moral. Ele vem nos dizer como nós alcançaremos ou poderemos, quais os meios que devemos usar para alcançarmos essa perfeição moral. Porque ao homem, a cada um de nós, que temos a lei de Deus gravada nas nossas consciências, cabe a cada um de nós encontrarmos a semente divina que está colocada em cada um de nós e fazer brilhar nossa luz, amparando, auxiliando, servindo a todos aqueles que nos cercam. Consciente de que cada um dos nossos pensamentos e atos é nossa responsabilidade. Nós somos os artífices do nosso crescimento e da nossa evolução. Então, pensamos o bem, queiramos o bem e vivamos o bem. Mais uma vez, eu agradeço aos irmãos do Grupo Espírita de Petrolina, em nome da nossa irmã Ivanise, abraçando carinhosamente a todos vocês
e rogando a Jesus, o divino amigo das nossas almas, que nos fortaleça e nos conduza pelo caminho do bem, para que cada companheiro de jornada que se aproxime de cada um de nós possa sentir a doce presença do Mestre nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe a todos. Um grande abraço, irmãos.